pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu estava assistindo a um vídeo da Maíse Braga, que é uma palestrante espírita que eu adoro, eu tenho ouvido muito as palestras dela, inclusive recomendo para quem tiver interesse, tá tudo aqui no YouTube, né, da Comunhão Espírita de Brasília. E em uma das palestras ela relata uma história interessante, que é uma psicografia do Chico, né? O Chico psicografou uma história que o Emmanuel relatou para ele, que diz que tinha uma moradora de rua em Uberaba chamada Maria Boneca, que ela costumava andar na rua sempre acompanhada de uma boneca, que na verdade a boneca já estava em frangalhos, já tinha praticamente se desfeito, mas ela continuava arrastando aquela boneca com ela, não deixava ninguém pegar. Às vezes as pessoas queriam lavar a boneca, queriam ajudá-la, mas ela não queria que tocasse na boneca. E aí o apelido dela foi dado por algumas crianças justamente por conta dessa boneca que ela arrastava com ela. E certa vez o Emmanuel relatou para o Chico a história pregressa, a história de outra existência dessa moradora de rua. Ele disse que no século XII ela foi uma mulher muito rica, casada com um homem muito rico. Esse senhor faleceu e a herança dele teria que ser dividida entre ela e a enteada. Como ela queria ficar com toda a herança, ela acabou atentando contra a vida da própria enteada e depois disso ela nunca mais teve paz, porque ela nem conseguia usufruir da fortuna, porque ela carregava essa culpa com ela. E por conta disso ela carregava essa boneca com ela, porque a boneca era a materialização desse remorso que ela sentia, né? Eu fiquei muito mexida com essa história, muito comovida, e trouxe essa história aqui para a gente até usar como uma metáfora para as nossas vidas, porque muitas vezes a gente também está arrastando conosco algumas bonecas, entre aspas, que são culpas que a gente traz de outras existências ou mesmo dessa própria existência por erros que a gente cometeu. Esses dias, inclusive, eu recebi uma pergunta, até foi no meu último vídeo, de uma moça dizendo que a vida dela estava paralisada por conta da culpa, porque ela cometeu um erro no passado, ela não conseguia aceitar, ela não falou qual a natureza desse erro, mas ela relata que cometeu um erro e não conseguia aceitar aquilo, e por conta disso ela estava deixando a vida levá-la, no sentido de não fazer mais planos e ficar totalmente paralisada por conta dessa culpa que ela carregava com ela. E todas essas histórias me compadeceram muito, porque eu fico pensando quantas vezes na vida a gente deixa de viver coisas, de viver nossos potenciais, de viver outras possibilidades, de viver relacionamentos, de viver certos prazeres, porque a gente fica preso nessa energia da culpa. E a culpa realmente, quando a gente fica identificado com o erro, apegado com erros do passado, a gente fica preso naquela energia. E a gente inclusive atrai espíritos que estão alinhados com essa frequência, que ficam endossando culpa, culpa. E com isso a gente não consegue evoluir, não consegue usar a nossa criatividade a nosso favor, que a gente não consegue transformar essa culpa ou esse remorso em amor. A gente fica preso àquela energia do passado. Isso me lembrou uma frase do querido, iluminado Yogananda, não é ipsis literis o que eu vou falar para vocês, mas é algo assim. Ele dizia que você não sabe quem você é se lembrando dos erros ou pecados que você cometeu, e sim pelos momentos que você passou com Deus. Eu acho essa frase lindíssima, de uma sabedoria gigantesca, né? Porque é óbvio que a gente tem responsabilidade pelos nossos erros. Eu não estou dizendo aqui que a gente pode cometer erros à torta e direita e tudo bem, não é isso que eu estou propondo. Mas é fato que quando a gente fica olhando para o passado e se identificando com os erros, a nossa vida tende a ficar muito parada, muito travada, a gente não evolui.
Eu lembro do querido e saudoso Luiz Gasparetto, ele costumava dizer que culpa é vaidade, porque a pessoa não aceita que pode errar. Ela fica naquela vaidade do ego, como se ela falasse o tempo todo: como é que eu pude errar? Eu não poderia ter cometido esse erro. E aí, pelo fato dela não ter a humildade de aceitar que ela está num planeta de provas e expiações e que faz parte, num planeta tão denso como esse, a gente lidar com os opostos, com a dualidade, a gente cometer erros. Quando a pessoa não aceita que ela é capaz de cometer certos erros e fica carregando essa culpa ao longo de muitas existências, ao invés dela reparar o que ela fez no passado e se tornar alguém melhor, a pessoa culpada, ela não só não resolve o problema pela causa, como ela acaba criando outros problemas, outros karmas, porque ela fica apegada à energia negativa do passado. Claro, essa moça, né, essa moradora de rua que vivia carregando a boneca, ela cometeu um erro muito grave. Não estou dizendo que o erro não foi grave. Agora, olha quanto tempo já se passou, quantas existências provavelmente ela teve depois. E ela continuava carregando essa culpa com ela. Provavelmente o espírito com quem ela já fez isso, talvez já tivesse até perdoado essa senhora. E ainda assim, ela carregava essa culpa com ela e isso a fazia ter uma vida muito presa a esse remorso. Então, é sempre interessante para a gente não ficar apegado, né, identificado a erros do passado, seja dessa existência ou de outras existências. É sempre importante a gente se arrepender do erro, né? Então, reconhecer, ok, eu errei, se arrepender genuinamente desse erro. E depois do arrependimento, é sempre importante a gente se perguntar: eu faria isso de novo hoje? Se a resposta for não, eu não faria isso de novo. Então quer dizer que hoje eu já tenho outra consciência, eu não tenho mais aquela consciência mais primitiva daquela época. A minha consciência mudou. Então eu me arrependi, eu perguntei se eu faria isso de novo e eu disse não. Ok, já são 2 passos importantes para a nossa evolução, para a libertação do passado. O terceiro passo, que é o imprescindível para a gente evoluir, é a gente fazer o bem hoje, fazer o nosso melhor agora. Porque perceba que quando a gente está olhando para o passado e está com culpa e remorso: eu não devia ter feito isso, ai que vergonha do que eu fiz, eu não devia, vem aquela culpa. Essa culpa gera uma angústia tão grande que nos paralisa. E não faz bem nem pra gente, nem pro outro que está sendo alvo da nossa culpa. Quando a gente está fazendo isso, a gente está perdendo tempo e energia em algo que não agrega nada para ninguém, porque a gente não resolve o problema pela causa. E a gente está desperdiçando uma outra existência com culpa, por conta desse apego ao passado. Então, por isso que a gente precisa ter esses 3 passos, na minha percepção, fazer esses 3 passos, né? De se arrepender, de se perguntar se a gente faria de novo ou não. E o terceiro passo é fazer o bem agora. Então, se eventualmente você foi grosseiro com alguém na sua adolescência, você sente culpa disso porque você foi ríspida com essa pessoa, acha que não deveria ter sido. Vai adiantar você ficar remoendo isso? Não. Então você se arrependeu, você reconhece que hoje não faria isso de novo, ok, já são 2 passos importantes. O terceiro passo é você ser gentil com as pessoas, ou seja, praticar o atual nível de consciência com as pessoas. Então, se hoje você não é mais aquela pessoa reativa, ríspida, grosseira, se hoje você consegue ser uma pessoa mais empática, mais generosa, mais amorosa, use isso a seu favor e a favor das outras pessoas. Quando você faz o bem hoje, quando você tem atitudes generosas, íntegras, empáticas, compassivas hoje, você já está atuando nessa lei da reparação. Você já está compensando os erros que você cometeu no passado. Então, se no passado você cometeu uma traição com um amigo ou com um parceiro afetivo, ok, você se arrepende disso? Que bom que você se arrepende, né? Então, você percebeu o erro, você se arrependeu, você se perguntou se faria hoje isso de novo e a resposta foi não. Então, o terceiro passo é fazer o bem agora.
é no relacionamento que você vive hoje ou nos próximos relacionamentos, tratar a pessoa muito bem, com generosidade, com dignidade, não trair mais, não propagar ideias que difundam esses ideais de traição. Então, quando você está fazendo algo bom, generoso, honesto, íntegro, hoje, você já está, de certa forma, compensando muitos erros do passado. Por isso que não adianta você ficar se prendendo ao erro, se martirizando, se achando uma pessoa horrível, se punindo, se culpando, não devia ter feito, porque isso, porque aquilo. Porque quando você está preso ao passado, você acaba também ficando preso a essa vaidade do ego que não aceita errar. O Osho tinha uma frase que eu adoro, né? Ele fala assim que o importante não é ser perfeito, o importante é ser espontâneo. Se o que você está fazendo agora, de acordo com o seu atual nível de consciência, é algo genuíno, é verdadeiro, então você está sendo responsável, ou seja, você está respondendo ao momento presente. Você está fazendo o que você sabe fazer nesse atual nível de consciência. Ah, Gisela, mas o fulano fez algo muito grave em outra existência, então agora ele tem que pagar. Gente, não cabe a nós julgarmos o que o fulano ou o cicrano fez. Cabe a nós olharmos para a nossa própria vida, para a gente estar sempre atento no processo de autoconhecimento, para avaliar como é que a gente pode ser alguém melhor, uma pessoa mais interessante, como é que a gente pode ser mais amoroso, expandir a consciência, ser mais bondoso, mais íntegro, mais justo. Então a gente tem que estar sempre se auto-observando, ao invés de julgar ou condenar os erros do outro. Eu vou olhar para mim, eu vou integrar as minhas sombras, mas não vou me identificar com elas. Veja, eu sei que eu estou num planeta de provas e expiações, é um planeta denso, né? Aqui todo mundo tem um lado sombra, mas a questão é, o nosso lado sombra, ele é transitório, ele é efêmero, ele não vai durar para sempre, em algum momento ele vai passar. Porque na excelência, todos nós somos espíritos perfeitos, somos criados, né, à imagem e semelhança de Deus. Então, ao longo de muitas existências, a gente vai conseguir desenvolver a nossa excelência. Mas enquanto isso não acontece, a gente está aqui em aprendizado, expressando o nosso atual nível de consciência. E é óbvio que enquanto a gente não é um espírito perfeito, um espírito puro, em essência somos todos perfeitos, mas aquilo que a gente está expressando no atual momento não é perfeição, né? A maioria de nós não é iluminado, então é óbvio que a gente vai errar muitas e muitas vezes, porque estamos em processo de aprendizado. E é claro que todo mundo aqui na Terra, até ser um iluminado, ele tem também um lado sombra, senão não estaria aqui no planeta Terra. Então todo mundo tem raivas, medos, angústias, inveja, em maior ou menor grau. A questão é, quando a gente olha para essa sombra e a gente se apega a ela, ou seja, a gente acha que a gente é aquilo e ponto, e a gente fica identificado, a gente não só não evolui, porque a gente não integra as sombras de modo a expandir a consciência, como a gente fica estagnado naquele processo, remoendo, porque eu sou invejoso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não deveria ser assim, porque eu não posso ser assim. Perceba que quando a gente está identificado com as sombras, a gente está apegado a essa vaidade do ego, que não admite errar. Então, ok, né? Eu tenho as minhas sombras, eu sei que eu tenho as minhas sombras, mas eu sei que eu não sou essas sombras e eu sei que as minhas sombras não apagam a minha luz, não apagam as minhas qualidades. São limitações temporárias que ao longo de muitas existências eu vou superar. Vou fazer o meu melhor para superá-las o quanto antes, mas não vou me apegar a elas e nem vou ficar remoendo essas sombras, entende? Então, olhar para as sombras, reconhecer, eu tenho medo disso, eu tenho raiva daquilo, eu tenho inveja de tal coisa, ok, eu vou olhar, eu vou reconhecer, mas eu não vou me julgar ou me culpar por isso. Eu reconheço a minha autorresponsabilidade, reconheço que as coisas que chegam até mim são símbolos de, às vezes, aspectos da minha sombra que não foram integrados. Então, exerço a autorresponsabilidade, reconheço o erro, me arrependo, integro as minhas sombras por meditação, por terapias, pelo processo de autoconhecimento. Mas eu não luto contra as sombras. Tem uma frase do Ali Cravo que eu adoro, ele diz: não brigue com as sombras, aumente a sua luz.
Essa frase é muito simbólica, porque se você entender profundamente o significado dessa frase, você vai resolver muitos dos problemas da sua vida. Porque você vai perceber que não é uma questão de ficar se culpando, brigando com o seu lado sombra ou se identificando com ele. Não, você vai integrar as sombras e a partir dessa integração que vem das terapias, da meditação, do olhar para dentro, do autoconhecimento, a partir dessa integração, a sua energia amorosa vai aumentar, vai se expandir. E é isso que importa, o amor que você está exalando. A luz que você exala, a bondade, a generosidade, a compaixão. Como dizia o Osho, né? A compaixão é o amor que atingiu a maturidade. Então, assim, quando a gente está começando a vibrar nesses estados de consciência mais elevados, é isso que importa. Mas a gente não deve ficar se culpando por conta dos erros ou das sombras, porque enquanto a gente está se culpando, a gente está preso ao passado, preso à vaidade do ego, e aí a gente não evolui. Ah, Gisela, mas o erro que eu cometi foi muito grave, eu tenho muita culpa porque não deveria ter feito. Ok, você reconheceu o erro, tá arrependido? Faria hoje de novo? Não, Gisela, não faria jamais. Então ok, vamos fazer o bem agora. Né? Então, se você sentir no seu coração, ajude um hospital de crianças necessitadas, ajude um asilo, ajude pessoas que precisam, vá fazer caridade, divulgue as suas ideias generosas para outras pessoas, faça elogios para as pessoas, seja amoroso, seja generoso. Dê um jeito de compensar isso, não por culpa, mas por amor, por compaixão, por generosidade. Porque quando você está fazendo o seu melhor, que é a sua energia amorosa, e todo mundo na excelência tem essa energia amorosa dentro de si, quando você está fazendo isso, você já está resolvendo muita coisa do passado. Perceba que a gente vive numa sociedade que é muito focada no medo e na culpa. Né? A gente, desde que a gente nasce, a gente aprende a ter medo e culpa, medo e culpa. Então, o tempo todo, as formas de controle de comportamento estão sempre voltadas para o medo e para a culpa. Só que isso não resolve o problema pela causa, ao contrário, só potencializa o lado sombra das pessoas. Porque faz com que as pessoas se sintam lixo, se sintam pessoas terríveis. Isso não resolve nada. O que resolve é o foco na luz, no amor, é isso que soluciona o problema pela causa, entende? Então, quando você tem essa coragem de mergulhar dentro de si mesmo e reconhecer a luz que existe em você, porque é impossível que não exista luz em você, você é um filho de Deus, você é uma extensão da fonte criadora, então é óbvio que tem amor em você, que tem luz em você. Então, quando você tem essa coragem de olhar para isso, de expressar essa luz, de ter atos empáticos, generosos, é isso que vale. E não os erros que você cometeu ao longo de muitas existências, todos os problemas que você causou. Se você não faria hoje de novo o mesmo erro, ok, já vale, você já mudou de consciência. Você já está várias oitavas acima em termos de nível de consciência em relação ao que você estava antes. É isso que importa. Você não precisa ficar querendo pedir perdão para Deus e o mundo por conta de culpa. Não é uma questão disso. Não é uma questão de você ficar, nossa, não deveria, porque eu fiz, porque olha que errado. Não. Você tomou consciência. Agora exale seu amor. Seja generoso. É isso que importa. É isso que vai resolver muitos dos seus remorsos. Claro que é importante sempre fazer terapia, né? Ter um acompanhamento de um profissional de saúde para você tratar essa questão que é tão delicada de uma maneira mais personalizada. Então, recomendo que você procure um profissional de saúde. Recomendo também que você trabalhe a sua espiritualidade. Você pode frequentar centro espírita, receber passes. Né? Isso ajuda muito a mudar o padrão energético se você acreditar, se tocar o seu coração. Mas, acima de tudo, procure se libertar da culpa, porque a culpa, gente, ela não traz nada de bom para ninguém, sabe? A autorresponsabilidade sim, mas é preciso ir além dela, porque quando a gente fica preso a isso, a gente não anda, a gente não beneficia ninguém, a gente não usa nossos potenciais a nosso favor, a gente não aproveita a nossa existência na excelência, podendo ajudar quem a gente de fato teria potencial para ajudar, porque ao invés de ajudar os outros, a gente ficou preso na culpa.
E aí a gente não resolve os problemas do passado pela causa, porque a gente ficou preso a essa vaidade do ego. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez sentido pra você, deixa seu like aqui pra mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Convido a todos que tiverem interesse a participarem do meu clube de assinatura. Já são mais de 60 vídeos inéditos com conteúdo muito especial, muito profundo, muito bacana. Eu tenho certeza que se você se identifica com a minha energia, você vai amar o clube. E para você se inscrever, o link está aqui embaixo. Eu tenho vários tipos de planos, várias formas de você participar. Se você sentir no coração que é para você, você vai ser muito bem-vindo ao clube. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Se você sente afinidade com o conteúdo que eu produzo aqui nas redes sociais, se você quer estar mais próximo de mim e ter acesso a um conteúdo inédito, eu te convido a participar do meu clube de assinaturas. Nesse clube eu produzo esses vídeos semanais inéditos sobre temas que eu falo nas redes sociais, só que lá eu consigo falar de maneira mais aberta, mais profunda, mais solta, porque é para um público seleto. Além dos vídeos inéditos, eu fiz uma curadoria e selecionei o melhor daquilo que eu já venho produzindo nas redes sociais ao longo dos 10 anos, que eu produzo conteúdo para as redes. Tem muito material espalhado por aí, mas nesse clube eu consegui selecionar o melhor desse material e deixar tudo num único espaço. Além disso, no clube você tem acesso com antecedência ao vídeo que vai ao ar aqui na terça-feira no YouTube. No clube você consegue ter acesso a esse vídeo já no sábado, além do que você também tem acesso ao vídeo sem as propagandas do Google. Então, se você quiser se inscrever, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você pode fazer o plano mensal, o anual, semestral, o que for melhor para você. E a seguir eu selecionei alguns momentos bem especiais do clube para você ter uma degustação e sentir se toca ou não o seu coração. Se tocar, você será muito bem-vindo ao clube. E o que o Mentor Amigo fala é assim: quando a gente decide vir aqui para a Terra, reencarnar, é como se a gente estivesse numa agência de viagem. Então você escolhe o pacote que você quer. Sempre ficava mal, eu saía totalmente sugada. Mas sabe quando você gosta muito da pessoa e você não quer admitir nem pra você mesmo que isso está acontecendo, embora a vida te dê inúmeros sinais, te mostre claramente que aquela pessoa tá te sugando, mas sabe quando você não quer ver porque você aprecia muito a companhia da pessoa, você ama a pessoa, né? Então se ela fala de 5 estratégias para lidar com a negligência emocional dos pais. Porque é muito comum quem sofreu em relacionamentos narcisistas, e eu acho bacana que isso não serve só para relacionamento com o pai, mas para qualquer tipo de vínculo que você teve com alguém que você se sentiu muito rejeitado, muito abandonado. Essas dicas são muito úteis, eu vou comentar mais sobre elas. Tudo que a gente vê fora, de algum modo, é uma projeção do mundo interno, né? Então não adianta a gente querer resolver fora, curar as outras pessoas sem olhar pra gente, porque isso vem de uma arrogância, uma ideia bastante equivocada, porque o que promove a libertação é a expansão da consciência, poder trabalhar melhor para esse projeto que eles estavam querendo implantar na Terra, né? E não tem só os arcturianos, tem um monte de equipe, tem um monte de gente que trabalha com eles, um monte de grupos, tem grupos de diferentes planetas, todo mundo que trabalha para a luz de alguma forma tem conexão com algum tipo de planeta, tem sintonia, às vezes com as Pleiades, às vezes com arcturianos, às vezes com Sírios,